Imagine que você acaba acordando dentro de um prédio. Agora imagine quando você está tentando entender o que aconteceu, tem um mascarado psicopata atrás de você. É isso que nós vamos ver no volume onde Tenko Shippan, ou Sem Saída. Se você quiser sair de uma situação problemática, eu digo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com a nossa protagonista, a Yuri. A Yuri, ela acaba acordando no prédio, ela não sabe exatamente como que ela foi para lá, só que tem um homem mascarado que acabou de matar uma pessoa na frente dela. Ela começa a fugir desesperada, só que quando ela começa a descer do prédio, chega em um momento que ela simplesmente... esse cachorro... Ela começa a descer o prédio desesperada, só que chega numa parte que simplesmente está bloqueada. Ela não pode continuar descendo e chegar até o térreo daquele prédio. Ela então começa a fugir para tentar achar uma maneira de sair daquele prédio e pedir ajuda. E não só o prédio está abandonado, como toda a cidade parece estar abandonada também. Quando ela chega no terraço do prédio, ela não consegue ver ninguém nas ruas, então ela não sabe dizer o que está acontecendo. E é quando ela percebe que ela está com o telefone dela ali. De início ela tenta ligar para a polícia, só que não tem sinal. Só que incrivelmente ela consegue ligar pro irmão dela. O irmão dela fala que isso não é um sonho, não é uma espécie de jogo, isso é o mundo real. E que por algum motivo alguém colocou eles ali. E que até mesmo os prédios daquela cidade são ligados por pontes. E ele combina de encontrar ela no prédio mais alto que tem ali na cidade. Só que quando eles estão conversando, aquele homem mascarado ataca a Yuri. Ela consegue escapar, só que ela deixa o celular dela cair do prédio. Quando ela começa a atravessar a ponte, por algum motivo, aquele homem mascarado para de perseguir ela. Percebendo a oportunidade, ela começa a questionar o homem, quem é ele, o que está acontecendo nesse lugar. Só que aquele homem começa a correr na direção dela e tenta atacar ela. Só que ele acaba errando, e como aquela ponte é de madeira ligada e segurada por cordas, ele acaba se desequilibrando, caindo e morrendo lá embaixo. A Yuri, ela fica completamente em choque, só que por um lado ela percebe que de fato o cara que estava perseguindo ela morreu, então ela não vai ter tanto problema agora para encontrar o irmão dela. Só que quando ela está tentando entender o que está acontecendo, ela percebe que no prédio ao lado tem uma mulher pedindo socorro, e é quando ela percebe que tem um homem de máscara também atrás dela, então aquele que morreu agora há pouco não era o único assim. Ela grita para aquela mulher falando que os prédios são ligados por pontes, então para ela fugir daquele cara, basta ela correr pela ponte. Só que por algum motivo, no prédio que essa mulher tá, não tem uma ponte ligando ele, tem uma espécie só de abertura na cerca. Só que a mulher, ela tá tão aterrorizada, tão psicologicamente abalada naquele momento, que a única saída para se livrar daquele louco de máscara é pulando do prédio, morrendo lá embaixo. A Yuri, ela fica completamente aterrorizada com isso e ela decide de novo tentar descer daquele prédio. Só que mais uma vez ela chega e tá bloqueada a descida, ela não consegue descer do prédio. Ela então começa a reparar que aparentemente a eletricidade de todo aquele lugar tá funcionando. Então tem alguém que está gerenciando de alguma forma todo esse esquema. Então ela acredita que se ela encontrar a pessoa que está fazendo isso, toda essa insanidade vai acabar terminando. Só que quando ela entra em um dos locais ali daquele prédio, ela percebe que tem uma cabeça decapitada ali. Isso já é o limite para Yuri e ela decide que, infelizmente, a única saída que ela vai ter nesse momento é a mesma saída que aquela mulher teve. Só que quando ela está prestes a se jogar, a carteira dela acaba caindo. E na carteira tem a fotografia dela e do irmão dela. E ela até comenta que se ela perdesse aquela fotografia, o irmão dela ia ficar bastante triste com ela. Ela então vai até lá, pega a carteira dela e é quando um helicóptero aparece ali. Ela quase se desequilibra, quase cai, só que é quando ela percebe que esse helicóptero foi até um dos prédios e acabou pousando. Então ela percebe que se ela conseguir alcançar aquele prédio, pegar o helicóptero, ela vai conseguir sair desses prédios. Ela então começa a ir na direção dos prédios e é quando nós percebemos que tem duas pessoas observando a Yuri. A Yuri, ela começa a passar pelas pontes e é quando ela encontra outro homem mascarado que acaba atacando ela com uma katana. O estranho é que quando a Yuri começa a correr daquele mascarado, aquele mascarado não persegue ela. E só então ela entende o esquema desses homens mascarados.
Eles querem te pressionar psicologicamente para fazer você, por vontade própria, pular dos prédios. E no início da história, quando ela encontrou aquele mascarado matando aquele primeiro cara e a cabeça decapitada que ela encontrou também, só foram mortos daquela maneira porque não teria como eles pularem dos prédios, porque eles estavam encurralados. E sabendo que aquele cara não quer matar ela, ela decide atacar ele para tentar roubar a espada dele. Só que isso não dá certo, aquele homem consegue desviar. Só que quando ele vai começar a torturar ela para fazer ela pular, aquela pessoa que estava observando ela aparece. Na verdade são dois policiais. Aqueles policiais conseguem matar aquele homem, né? E eles conseguem solucionar o problema dela, falando que vai ficar tudo bem. Só que quando um dos policiais está observando, analisando toda aquela situação, olhando para o helicóptero que a Yuri tinha comentado, o parceiro dele acaba empurrando ele do prédio, fazendo com que ele morra lá embaixo. Nós percebemos que esse cara ele é completamente perturbado e ele começa a forçar a Yuri a tirar a roupa com aquela katana. Enquanto ele está fazendo tudo isso, falando que vai se aproveitar dela agora que o mundo não tem mais regras e que ele jamais poderia fazer isso no mundo real, outro homem mascarado acaba matando ele com um rifle. A Yuri se aproveita da situação, ela consegue se esconder no ponto cego daquele homem de rifle. E quando ele mata aquele policial de vez, porque ele ainda, apesar de ter tomado um tiro, ele ainda estava meio vivo, a Yuri sabe que qualquer movimento que ela faça, aquele homem de rifle vai acabar matando ela. Então ela tem um plano. A Yuri então pega o corpo daquele policial, pega as coisas que ela poderia usar, que é o coldre e a pistola dele. E para despistar o cara da sniper, ela ataca fogo usando um isqueiro que aquele homem tinha, fazendo uma fumaça, fazendo com que o cara da sniper perdesse ela de vista. E quando a Yuri tá fugindo daquele homem mascarado com rifle, por algum motivo nós vemos que ele tem uma fotografia da Yuri. Ela consegue correr até a ponte para o próximo prédio, só que quando ela tá chegando lá tem outro cara de máscara esperando por ela lá. Como ela tá armada, ela fica um pouco mais confiante, só que aquele homem, percebendo que ela não tem uma mira, não tá acostumada a usar uma arma, ele decide atacar ela com uma espécie de mini pá. A Yuri, ela consegue acertar um tiro na cabeça daquele homem, destruindo a máscara dele, mostrando que ele não era uma espécie de alien ou um outro humano, como estavam chamando. Ele era apenas uma pessoa normal. A Yuri, ela passa da ponte, né, e ela fica bastante abalada, porque querendo ou não, era outra pessoa, ela acabou matando outro ser humano, e mesmo sendo uma questão de vida ou morte, ela ainda fica completamente aterrorizada por ter matado uma pessoa. Enquanto ela tá pensando ainda em como fazer isso, ela percebe que tem mais 3 pessoas ali, só que na verdade são 3 garotos do colegial. Ela não tá totalmente confiando neles, só que conversando ali um pouco, eles levam ela até um lugar onde ela pode até mesmo comer comida que tem bastante ali. É quando ela começa a conversar com os garotos ali, e aquele garoto que tá ali no meio que liderando os 3, ele é meio que o líder, ele é o cara mais centrado, mais inteligente ali. Eles falam que eles acordaram poucos dias antes da Yuri, né, eles também não sabem exatamente o que tá acontecendo. Só que tudo que eles descobrem, aquele garoto começa a escrever numa espécie de caderno. Enquanto 2 deles estão conversando com a Yuri, falando todas essas coisas, um deles está de vigia, porque se ele visse um homem de máscara, ele iria avisar para eles se esconderem. Só que enquanto esse garoto tá de vigia ali observando as coisas, ele encontra uma espécie de caixa, e nessa caixa tem uma máscara daqueles homens. O estranho, quando ele vai ver a parte de dentro da máscara, é como se tivesse espécie de rasura, uma espécie de chip, alguma coisa assim, que faz com que ele acabe colocando a máscara no rosto. Um tempo depois a Yuri vai no banheiro, ela ainda está um pouco relutante em confiar naqueles garotos, só que ela acha que eles não podem fazer mal a ela, e mesmo que eles fizessem, ela ainda está armada. Enquanto os garotos estão conversando sobre toda essa situação, como eles vão sair para conseguir chegar até o helicóptero, aquele garoto mascarado aparece e começa a atacar eles, matando aquele garoto inteligente que estava ajudando a Yuri. A Yuri chega e ela percebe que por conta da abertura da máscara, a pessoa não consegue ter uma visão muito abrangente, ela só tem um olhar fixo assim, então ela tá no ponto cego daquela pessoa. Só que como é um garoto novo, assim, basicamente da idade dela, ela não tem coragem de matar aquele garoto, então ela acaba dando um tiro na perna dele. Ela junto com um outro garoto sobrevivente, eles conseguem fugir de lá, e aquele garoto ele tá completamente aterrorizado, ele tá até mesmo cogitando pular dos prédios.
Só que a Yuri supõe que talvez se eles conseguissem pegar ele e retirar a máscara dele, talvez ele voltasse ao normal. Porque um dos caras que ela matou, destruindo a máscara, ele pareceu ter um momento de lucidez antes de morrer. Então talvez se eles retirarem a máscara, o garoto volte ao normal. E aproveitando que ele tá com a perna machucada, não seria tão difícil conter ele para conseguir tirar a máscara. Só que quando eles estão planejando isso, esse garoto vem por trás do prédio como se ele tivesse escalado e acaba derrubando a arma da Yuri. E é dessa maneira que acaba o volume 1 de Tenku Shippan. Tenku Shippan, ele é um mangá muito tenso. Eu acho muito massa essa premissa, saca? Da pessoa acordando num prédio, não sabendo exatamente o que tá acontecendo. Tem todo esse clima de mistério, esse clima de tensão que você não consegue, sabe, parar de ler, você começa a ler e tal. Então ele é um mangá muito tenso. Você gosta de mangá tipo um terror mais slasher, mais brutal, então acho que esse mangá tem uma premissa perfeita pra você. Ele é um mangá muito tenso porque todo esse drama de tipo assim, mano, corre, os caras vão te matar, tem vários serial killers, você não sabe o que tá acontecendo, parece que não tem um lugar seguro pra você, é muito tenso, saca? Então você não consegue parar de ler o mangá também ele não dá tanto tempo pra você pensar, é uma situação tensa, tá de outra situação tensa, aí tem um respiro pra ter uma situação tensa, então ele não deixa você parar tipo quieto, você fica em aflição o momento todo assistindo e lendo o mangá. Essa premissa das pessoas mascaradas eu acho interessante porque remete a muitos filmes de slashers e tal, tanto que no começo parece uma parada mais assim, né, que é um cara extremamente forte, assim, gordão, que vai atrás das pessoas pra matar elas e mutilar elas, então no começo até parece algo parecido, só que depois você percebe que não, é como se fossem várias pessoas ali que estão de alguma forma sendo manipuladas por aquela máscara parece ter uma espécie de controle mental para as pessoas. Então é muito interessante ver como a história vai se desenrolando conforme você vai lendo, conforme a página vai virando, os capítulos vão passando. O mangá ele fica muito interessante e intrigante de você ler. A premissa de tipo, os caras não querem te matar. Sim, eles querem te matar, né? Mas não tipo assim, por eles mesmos. Eles querem induzir você mesmo a fazer isso. E eu confesso que pra quem tem medo de altura, por exemplo, que é o meu caso, eu não gosto de altura, além de ter claustrofobia, eu também tenho medo de altura pra melhorar tudo. Esse é um mangá que deixa eu bastante inquieto. Você que tem medo de altura também provavelmente vai ficar no mesmo lugar. Toda a parte da travessia da ponte é algo que deixa você angustiado, porque é uma ponte suspensa por cordas. Qualquer balanço, qualquer vento, se o vento bater mais forte já arrebenta, já é perigoso a ponte tombar. Então é algo que deixa muito tenso essa parada das pontes, como se os inimigos já não fossem perigosos o suficiente, saca? A ponte também no momento da travessia é sempre inquietante, pelo menos pra mim, como eu falei, tenho medo de altura. O mangá ele já terminou de ser publicado, ele lançou, se não me engano, 200 e poucos capítulos, e ele também tem uma adaptação em anime feita pela Netflix, que se não me engano tem 2 temporadas ou tem uma. Eu assisti 3 ou 4 capítulos do anime, e até a parte que eu assisti do anime ele tá bastante fiel ao mangá, e a animação tá muito boa. Então se você tiver um pouco de receio de começar essa coleção do Tenku Shippan, eu digo pra você dar uma olhada no anime da Netflix, que até a parte que eu assisti pelo menos estava bastante interessante. Eles estavam fazendo uma boa adaptação do mangá. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história. O que vocês acharam de Tenku Shippan? Vocês já leram o mangá? Já assistiram o anime? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.